Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Presidente Bolsonaro diz que o governo não vai aumentar impostos depois da pandemia. O presidente também declarou que vai chamar diplomatas estrangeiros para mostrar que não há devastação na Amazônia. E você vai ver também. Prefeitura de São Paulo autoriza a volta às aulas no dia 3 de novembro para alunos do ensino médio. O IBAMA alega falta de dinheiro e determina o recolhimento das brigadas que combatem incêndios florestais. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nega atrito com o presidente por causa da Coronavac. O governador paulista, João Dória, disse que a compra da vacina pode parar na justiça. No Rio, tiroteio entre policiais e traficantes assusta moradores da Mangueira. 4 pessoas morreram. Uma médica sequestrada no Rio Grande do Sul foi resgatada a quase 400 quilômetros de distância em um cativeiro no interior do Paraná. Os sequestradores queriam R$2 milhões de resgate pela mulher, que é filha de um prefeito de uma cidade do interior gaúcho. 3 pessoas foram presas. As imagens mostram moradores de Laranjeiras do Sul comemorando o retorno da vítima para casa. Os sequestradores fizeram o primeiro contato com a família de Tamires ainda na sexta-feira passada, horas após o sequestro. Sempre ligando para o pai de Tamires, que é prefeito da cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná, a pedida dos criminosos era de R$2 milhões para a libertação. Em nenhum momento foi aceita uma redução do valor. Durante a negociação, Tamires e os criminosos passaram por 3 locais. Uma casa em Itá, Santa Catarina, depois Chapecó e o cativeiro final, em Cantagalo, no Paraná, onde a médica foi resgatada. A polícia acredita que 4 pessoas participaram do crime. 3 delas estão presas. Um deles era um vigilante de um banco de Laranjeiras, ele estava em licença saúde, é o principal alvo. Uma mulher, que é uma dona de casa, que era quem cuidava deste cativeiro. Possivelmente este casal, este homem e essa mulher, foram as pessoas que arrebataram Tamires em Erechim. E mais um terceiro preso, que é um taxista que ajudou, então, nos deslocamentos. Todos os envolvidos no crime são da cidade de Laranjeiras do Sul, mas a polícia acredita que o sequestro não está ligado ao fato do pai de Tamires ser prefeito do município. O interesse seria apenas em conseguir o dinheiro pelo resgate, sem envolvimento político. E um tiroteio assustou os moradores da comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. 4 pessoas morreram. Nas redes sociais, o relato do medo. Nas ruas, policiamento reforçado nos principais acessos ao Morro da Mangueira. Nas primeiras horas da manhã, policiais militares foram atacados a tiros por criminosos enquanto faziam um patrulhamento na comunidade. No confronto, 3 suspeitos ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital federal da região, mas não resistiram. Um 4º baleado deu entrada em um hospital particular e também morreu. Na ação, o homem foi preso. Com o grupo foram apreendidos armas, drogas, rádios comunicadores e um explosivo. A PM ressaltou que não havia operação programada na favela e o ataque aconteceu durante um policiamento de rotina. Ontem à noite, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora da Mangueira já tinham sido atacados por bandidos, mas ninguém ficou ferido. Na última segunda-feira, 10 homens armados fugiram para a comunidade da Mangueira durante uma operação da PM na favela do Jacarezinho, também na Zona Norte. Um trem de serviço foi usado na fuga. O motorista de um carro de luxo foi executado hoje de manhã em São Paulo. Uma câmera de segurança gravou o assassinato. A abordagem aconteceu no Capão Redondo, zona sul da cidade, pouco antes das 6 da manhã. 2 homens em uma moto se aproximam e um deles faz os disparos. O motorista foi atingido na cabeça e no peito. O passageiro leva um tiro de raspão e sai às pressas do veículo. 3 mulheres que estavam com eles disseram à polícia que voltavam de uma festa onde a vítima teria discutido com um homem. Os criminosos ainda não foram identificados. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva dos 4 suspeitos de matar o policial militar Daniel Alves de Lima. O soldado de 32 anos estava desaparecido e foi encontrado morto no último sábado, nu e com sinais de violência, dentro de uma carroça de reciclagem na região da Cracolândia. Os suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado.
A causa da morte e o motivo do crime ainda estão sendo apurados. E a Polícia Militar apreendeu uma plantação de maconha dentro de um apartamento em Higienópolis, no centro de São Paulo. No local foram encontradas 6 estufas com cerca de 100 pés da planta. O apartamento tinha sistema de isolamento térmico, iluminação, irrigação automática e até controlador de umidade para o cultivo e produção de maconha. 2 homens foram presos em flagrante. 2 pessoas foram presas pela Polícia Federal numa operação de combate ao tráfico de fósseis no Ceará. Um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um dos investigados. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio de Janeiro. Um professor da UFRJ e outros pesquisadores nacionais e estrangeiros estariam envolvidos. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema consistia na extração e comercialização ilegal de fósseis de pedreiras na região do Cariri, no Ceará. 2 homens foram presos no interior. Um deles seria um negociador e o outro recebia os valores do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro para coletar e guardar os fósseis. O material é um bem da União e faz parte do patrimônio cultural e material do Brasil. Os investigados vão responder por organização criminosa, usurpação de bem da União e crimes ambientais. As penas chegam a 16 anos de prisão. Em nota, a UFRJ informou que os fósseis, sob guarda da universidade, estão legalmente cadastrados na instituição. Informou ainda que os docentes e o Instituto de Geociências têm autorização para coleta e pesquisa de fósseis da bacia do Araripe, no Ceará. Auditores fiscais foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os policiais federais visitaram empresas e escritórios dos suspeitos de participação no esquema criminoso. De acordo com as investigações, eles cobravam propina para alterar multas aplicadas pela Receita Federal contra grandes empresas. Dos 3 auditores investigados, 2 são aposentados. Ao perceber a presença dos agentes, um deles jogou 2 computadores pessoais na lixeira. Na ação, joias foram apreendidas. Os indiciados vão responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha suspeita de falsificar documentos para sacar dinheiro de contas do FGTS, do PIS e até do auxílio emergencial. A Polícia Federal de Niterói, na região metropolitana do Rio, prendeu 8 pessoas. Na casa de um dos presos, os agentes encontraram diversos documentos falsificados e material usado para as fraudes. Os presos são suspeitos de saques indevidos em contas do FGTS, do PIS e até do auxílio emergencial. Eles usavam as próprias fotos para falsificar documentos com os dados das vítimas. De acordo com as investigações, foram mais de 150 fraudes desde janeiro do ano passado. A quadrilha se utiliza de inúmeros sacadores, a maior parte deles de idosos, né? Havia uma série de requisitos para sacar esses valores, só que desde 2018 esse dinheiro está liberado para todos os cotistas. É um crime perfeito, porque os sacadores, os estelionatários vão lá, sacam os valores e a vítima sequer sabe que foi lesada, porque ela desconhece a existência desse dinheiro para receber. Segundo a polícia, a organização criminosa foi responsável por um prejuízo superior a 2 milhões de reais. Agora, os suspeitos vão responder por crimes contra o sistema financeiro, peculato, estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo criminoso contava com a ajuda de um funcionário da Caixa Econômica Federal, o que facilitava as falsificações dos dados das vítimas. E de posse desses dados, eles falsificavam os documentos, eles falsificavam assinaturas idênticas às assinaturas constantes nas fichas de abertura de conta e assim sacavam valores. Uma audiência do governo de Minas Gerais com a mineradora Vale pode definir um acordo bilionário para a reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. O Estado quer uma indenização de 55 bilhões de reais pelos prejuízos sociais e econômicos provocados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão.
Pelos cálculos, cerca de 27 bilhões seriam para compensar perdas com arrecadação de impostos, além de 28 bilhões de reais por danos morais. O governo de Minas afirma que o dinheiro será investido em centenas de projetos e obras públicas. A audiência, que ainda está em andamento, não tratou das reparações dos danos ambientais, nem das indenizações das famílias atingidas na tragédia, que deixou 270 mortos. Durante a manhã de hoje, cerca de 150 moradores invadiram a sede administrativa da Vale, em Brumadinho. De acordo com o movimento, atingidos por barragens, entre as reivindicações estão a melhoria na qualidade da água e a prorrogação do auxílio financeiro, que atualmente é pago pela mineradora. O protesto foi encerrado durante a tarde. Em nota, a Vale afirma que mantém o compromisso com as ações de reparação e compensação dos danos causados e que até outubro indenizou mais de 8 mil pessoas. A Prefeitura de São Paulo anunciou o retorno das aulas presenciais para o ensino médio no próximo dia 3 de novembro. A medida vale para alunos das redes municipal, estadual e privada da capital paulista. Mesmo com a autorização, a decisão é voluntária. Os pais devem escolher se mandam os filhos para a escola ou se continuam com as aulas online. A decisão de retorno veio após a divulgação do censo sorológico, realizado pela Prefeitura com professores e alunos da rede municipal. 65.400 pessoas foram testadas voluntariamente. Do total, 13,2% já tiveram a Covid-19. Entre os infectados, 66% são crianças e adolescentes. Nós vamos chamar para voltar para dentro da sala de aula apenas os professores que já estão imunizados de acordo com o censo que está sendo realizado pela Prefeitura de São Paulo. O estudo também apontou que 70% dos estudantes são assintomáticos, uma taxa alta. Já a contaminação entre os professores é baixa, de 7%. Para os ensinos infantil e fundamental serão mantidas apenas as atividades extracurriculares, porque o censo mostrou que 25% dos alunos nessa faixa etária moram com idosos, que fazem parte do grupo de risco para a doença. Na retomada das aulas presenciais, os alunos serão submetidos a uma prova para avaliar o conteúdo durante o período remoto. Em primeiro lugar, o trabalho de acolhimento desses estudantes e desses professores. E, na sequência, aplicaremos uma avaliação diagnóstica para sabermos precisamente o que os nossos estudantes conseguiram assimilar em termos de aprendizagem nesses últimos meses. E, a partir do resultado dessa avaliação diagnóstica, que não tem caráter punitivo, ele é um caráter de avaliação para o planejamento das próximas atividades e montaremos um programa especial de reforço e recuperação das aprendizagens. 2 escolas particulares do Recife suspenderam as aulas presenciais depois da confirmação de alunos com a Covid-19. Pois é, os estudantes só devem retornar às aulas no próximo dia 3. É o que a gente confere agora na reportagem da Caroline Fernandes. Os estudantes contaminados pelo novo coronavírus estudam nesta escola particular, na zona norte do Recife. As aulas de uma das turmas do 3º ano do ensino médio foram suspensas até o próximo dia 2. Em outra escola particular, na zona sul da cidade, um estudante do 2º ano do ensino médio também testou positivo. Os alunos só devem retornar às aulas no próximo dia 3. Já os estudantes do 3º ano das escolas públicas de Pernambuco voltaram às salas de aula ontem. Uma decisão judicial determinou o fim da greve dos professores, sob pena de multa de R$100 mil por dia. Nesta escola estadual, poucos estudantes vieram. Eu me senti segura, apesar de tudo que está acontecendo, né? Mas eles foram maravilhosos, deram assistência, a gestora também acolheu muito bem a gente. Alguns faltaram por conta da greve, né? Certíssimos eles. E os que vieram foram perfeitos, foram maravilhosos. A rede pública estadual conta com aproximadamente 81 mil estudantes do 3º ano do ensino médio.
De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, são cerca de 750 escolas em todo o estado que estão retomando as atividades. Mas o impasse entre os professores permanece. A categoria continua mobilizada e fará uma nova assembleia amanhã para decidir os rumos da greve. O pré-requisito para que a categoria avaliasse uma possibilidade de retorno era justamente a conclusão dos encaminhamentos estabelecidos a semana passada entre o sindicato e o governo. Como esse processo não foi concluído, não permitiu a análise por parte da categoria, que decidiu não retornar às atividades. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o estado tem pouco mais de 30 mil professores em toda a rede estadual. Em nota, a Secretaria de Educação informou que o calendário escolar está mantido e as escolas estão preparadas para receber os estudantes em todo o estado. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.785.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 391 mil continuam em acompanhamento. O país acumula quase 156 mil mortes provocadas pelo vírus. Professores da Universidade Federal de Minas Gerais adaptaram um projeto que era focado em reabilitação pulmonar para atender pacientes vítimas da Covid-19. Em casa, o seu Célio segue uma rotina rigorosa de exercícios. Ele teve Covid-19 há um mês. Chegou a ficar 7 dias na UTI e teve parte do pulmão comprometido. Desde o diagnóstico, o Célio convive com um aparelho de oxigênio. Agora ele faz acompanhamento com fisioterapeutas de um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais. A equipe nos passa todas as instruções e nos monitora através do nosso desempenho físico e também através das informações de nível de saturação e frequência cardíaca que a gente vai medindo com o oxímetro e passando para eles. O Respirar foi desenvolvido aqui na UFMG, em parceria com a Universidade de Sydney, na Austrália. Reúne especialistas em fisioterapia. O projeto foi criado antes mesmo da pandemia, para ajudar pessoas com doenças respiratórias. Mas agora também vai poder auxiliar no tratamento de pacientes com sequelas da Covid-19. Eu acredito que esses pacientes eles vão conseguir evoluir mais rápido em termos de melhora, porque eles tiveram um quadro agudo. O fato de você estar presente na casa do indivíduo, mesmo que seja por um aplicativo de celular, e com hora marcada para começar e para terminar a atividade, isso é muito importante para incentivar ele. E com apenas algumas semanas de exercícios, o seu Célio já sente no corpo as melhoras do tratamento. O resultado está sendo excelente, pois eu já recuperei quase completamente minha capacidade respiratória. Não sinto mais aquele cansaço inicial. Em breve espero ficar livre do oxigênio. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o governo não vai aumentar impostos após a pandemia. Ao participar da cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, Bolsonaro também pediu que os novos diplomatas levem a verdade sobre o Brasil ao mundo. Diante dos formandos de 2020 do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro deu uma missão aos novos diplomatas. Precisamos de cada vez mais que os senhores mostrem ao mundo que o Brasil está fazendo o que é certo, que nós estamos reformando nossa economia, estamos cortando gastos, fazendo reformas, combatendo a corrupção pelo exemplo. O nosso governo, aí materializado pelos ministérios, estatais e bancos oficiais, dado ao critério de escolha de seus representantes, não temos, nesses quase 2 anos que se completam, um só ato de corrupção. Entre as verdades que precisam ser esclarecidas, segundo o presidente, está a questão da preservação da Amazônia. Estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista,
onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de 1h30, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastada. Bolsonaro também garantiu que não haverá aumento de impostos após o fim da pandemia. Estamos simplificando impostos. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. Em uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que se recupera da Covid-19, negaram qualquer atrito. Ontem, Bolsonaro mandou a pasta cancelar um protocolo de intenções para a compra da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Falaram até, falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só, não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso para a imprensa. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, subiu o tom do discurso e voltou a criticar fortemente o presidente Jair Bolsonaro em relação à compra da vacina da China. Bolsonaro afirmou esta semana que não vai comprar o imunizante. Se prosseguir dentro dessa linha, eu não tenho dúvida que teremos que judicializar esse processo na defesa do direito de todos os brasileiros, Bruno. Não só os brasileiros de São Paulo, mas todos terem acesso à vacina do Butantan, assim como as outras vacinas também. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. Depois que o Instituto de Meio Ambiente anunciou o recolhimento das brigadas de combate a incêndios por falta de recursos, a partir da meia-noite de hoje, o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Hamilton Mourão, declarou que vai esclarecer a situação com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mourão afirmou que não foi avisado da situação por Salles. A suspensão dos trabalhos ocorre em um momento em que a Amazônia e o Pantanal registram altas históricas de focos de incêndio. O Ministério ainda não se pronunciou sobre a decisão do Instituto. Vamos esclarecer a situação, porque o ministro não me informou nada, eu tenho que conversar com ele para saber o que está acontecendo. Se é problema de orçamento, se é problema financeiro. Vocês têm que lembrar que você empenha e para liquidar você tem que ter o fio financeiro. Se não tem o financeiro, você não paga. Pode ser isso que está acontecendo. Se é atraso de financeiro, vamos ver o que a economia pode auxiliar. Então, por isso que eu tenho que esclarecer a situação. E agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira promete tempo firme nessas áreas em amarelo do mapa e o destaque vai para a região sul, partes do sudeste e também no nordeste, onde o dia continua seco no interior, pode ter uma chuva rápida no litoral, mas o avanço de uma frente fria de fraca intensidade mantém estabilidade e chove no sul da Bahia. Esses temporais devem se intensificar por causa da formação de um ciclone subtropical que deve causar chuva forte e volumosa no norte do Rio de Janeiro, em parte de Belo Horizonte e também no Espírito
Espírito Santo, onde no domingo são esperados 100 milímetros de água. Em São Paulo, o sol aparece, pode ter variação de nuvens, mas não chove. A máxima amanhã será de 26 graus. No sul do Brasil, o dia será claro no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o sol aparece, mas chove no período da tarde. Em Porto Alegre, os termômetros registram 28 graus. Na região norte, também deve chover e a máxima em Manaus será de 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que as cortes constitucionais têm papel central no combate à pandemia do novo coronavírus. A declaração foi dada na abertura de um seminário virtual que discute democracia e governança. Mediação de conflitos. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, este tem sido o principal papel das cortes constitucionais no enfrentamento à pandemia de Covid-19. No momento atual, as cortes constitucionais têm assumido papel central na mediação de conflitos relacionados ao enfrentamento de um inimigo invisível, porém comum, o vírus Covid-19. Do Oriente ao Ocidente, a pandemia do coronavírus tem testado a capacidade de resiliência de nossas instituições políticas como nunca antes na história contemporânea. A análise de Fux foi feita durante a abertura do seminário virtual Cortes Constitucionais, Democracia e Governança, que teve início nesta quinta-feira. Organizado pelo STF em parceria com as Nações Unidas e o Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, o evento promove um diálogo colaborativo com lideranças científicas, jurídicas e políticas, nacionais e internacionais. A abertura do seminário também contou com a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que afirmou que a tecnologia pode desempenhar um papel transformador no fortalecimento do Estado de Direito, inclusive como facilitadora da igualdade e a inclusão. E aqui no Brasil, em plena pandemia, a venda de carros seminovos e usados cresceu 10% em setembro, na comparação com o mês anterior. Com a crise, muitos consumidores que pretendiam comprar ou trocar de carro optaram por procurar opções nos segmentos de seminovos e usados. Esse, por exemplo, é um carro que oferece muito opcional pelo valor legal também. Então, é um carro usado, a gente não paga muito alto e vale a pena para a gente. A Lidiane também procurava uma boa oportunidade há 4 meses e hoje tomou a decisão. Conseguiu negociar as condições de pagamento e vai levar um seminovo para casa. Eles fizeram um descontinho pela nossa forma de pagamento, demos o nosso carro na troca e foi um super negócio. De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, em setembro foram vendidos quase 1,4 milhão de unidades de seminovos e usados, um avanço de 10,5% na comparação com o mês de agosto. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 12,2%. As maiores altas comparadas a agosto foram identificadas nas regiões Nordeste e Sul, depois o Sudeste, em seguida Centro-Oeste e, por último, Norte. Os mais vendidos foram os chamados usados maduros, com 9 a 12 anos de uso. Foram comercializados 343.878 deles, um aumento de 11,2%. A retomada se deve à reabertura das lojas com a flexibilização da quarentena em todo o país. De acordo com a Fenalto, os consumidores voltaram às lojas atraídos pela possibilidade de negociar a troca com troco. Pessoas que tinham um carro mais novo passou a ter um carro mais usado para ter um dinheiro de volta para quitar as suas dívidas, alguma outra coisa. Isso fez com que o mercado realmente está se reagindo. Para nós é uma surpresa muito grande a recuperação tão rápida do como está acontecendo. Aqui nesse shopping de veículos, por causa da pandemia, houve uma queda de 15% nas vendas. Mas de agosto para cá, já foi possível recuperar em torno de 10% e a expectativa é que até o fim do ano essa recuperação chegue a 20%. As pessoas estão comprando o carro porque não conseguem viajar de avião, por causa das restrições da pandemia, e vão trocar o carro para viajar de férias no final do ano. Nós ficamos por aqui, obrigado pela companhia, uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.